Olá, meu amigo e amiga. Você que sempre teve dúvidas se a fila iria andar realmente aqui no nosso país, saiba que enquanto você está aqui no nosso portal do José, muitas criaturas que estão com a senha preferencial estão se preparando para segunda-feira já estarem ali frente a frente no guichê central diante do ministro Alexandre de Moraes. E aí não vai dar para enganar, né? Nesse momento, por exemplo, a figura do inelegível está lá no Palácio Bandeirantes, no espaço público, fazendo um treinamento para enfrentar o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou dar um chute aqui com vocês sobre algumas estratégias que eu já comentei aqui muito rapidamente nos nossos encontros anteriores, que certamente poderão ser utilizadas pelo inelegível para tentar minimizar o impacto da sentença que ele receberá no final dessa história. Mas existem outras criaturas que estão também se preparando, estão muito preocupadas, porque é a hora da verdade. Alguns não querem que a transmissão, por exemplo, das sessões seja feita pela TV Justiça, em horário normal, ao vivo para todos nós, né? Mas por que essa história está acontecendo dessa forma? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer mais algumas informações de última hora, mas é sempre muito importante, na abertura aqui do nosso encontro, convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com essa notícia que eu comentei ontem com vocês, que iria acontecer e está acontecendo mesmo. Os jornais hoje estão reverberando, né? Porque é claro que o Bolsonaro, sendo a pessoa com uma inteligência muito diminuta, ele, como eu sempre disse para vocês, ele é uma espécie de apedeuta. O apedeuta é o ignorante profundo. Ele passou a vida dele inteira se aperfeiçoando em ser um cara mais ignorante. E até para imitar o Bolsonaro é uma coisa difícil, né? Daí a dificuldade de se achar um substituto à altura, já que ele vai para a cadeia e está inelegível. Bom, então seria muito difícil ele assimilar coisas de bom senso, coisas de caráter, comportamentos dignos, comportamentos decentes e lidar verdadeiramente com a verdade, dizer exatamente o que ele quis quando ele começou a engendrar uma série de ataques às instituições aqui no nosso país. Ele certamente irá negar que tudo é aquela coisa, né, que muitos canalhas fazem. Não, você me entendeu errado. Sempre transfere para o outro a responsabilidade daquilo que ele fez. Portanto, ele está lá num espaço que é um tanto ou quanto questionável, né? Está num ambiente público para fazer um treinamento para enfrentar o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, é um negócio esquisito. Então, como ele tem muita dificuldade, eu acredito que ele ficará em silêncio em muitas perguntas que serão feitas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Procurador-Geral da República. Provavelmente ele até poderá adotar a estratégia de não responder nenhuma pergunta, tanto do Procurador-Geral da República quanto do ministro Alexandre de Moraes, e responder apenas às perguntas dos advogados de Bolsonaro, que certamente falarão muito mais do que ele em determinados pontos. Vão fazer alguns proselitismos, que o advogado ele tem uma imunidade grande nesse ambiente, né? Então eles vão poder ali fazer algum ato de protesto, levantar alguma coisa assim. Pode ser que os advogados queiram exercer um protagonismo no meio dessa história. Agora, se o Bolsonaro for realmente responder perguntas do ministro Alexandre de Moraes e do Procurador da República, ele não vai poder fazer como ele fez em muitas entrevistas, ter uma arrogância, desdizer coisas, fingir que não entendeu, porque ele vai ser reperguntado. Se ele responder uma coisa diferente daquilo que foi perguntado, vai haver uma insistência para ele responder objetivamente. Ele não vai poder xingar a pessoa, não vai poder tentar fazer algum tipo de desvio, ele tentar jogar para a torcida, ele vai ser desmoralizado. Então, a tendência é que ele fique calado na maior parte do depoimento ou que simplesmente responda coisas dos advogados, né? A conferir, né? Eu acho que vai acontecer isso. Vamos conferir depois na sequência. Porque como é que ele vai lidar, por exemplo, com esse comportamento do ministro Alexandre de Moraes? Porque menosprezar repórter, jornalista, como ele fez ao longo da vida dele inteira, chamar a pessoa de idiota, de burro, que não está entendendo, e está com as pessoas ali dando apoio é uma coisa, agora outra coisa é estar diante do juiz. Então pode acontecer com ele coisas como essa aqui, ó. O ministro mostra que não titubeia. Lá no começo
Primeiro interrogatório ele já mostrou que não estava para brincadeira, né? Se você não viu, aqui está mais ampliado. Vamos ver aqui, o ministro Alexandre de Moraes está no fundo aqui. Que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E principalmente... Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Engraçado que o Paulo Gonet concordou, ele percebeu a mesma coisa, né? Que o Aldo Rebelo estava fazendo proselitismo, não estava respondendo. Aí o Gonet falou assim, isso. Não. Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. Aí, olha só, aí, relembrando, né? O Aldo Rebelo achou que estava no ambiente comum. Ele esqueceu que estava numa audiência como testemunha e que ele é obrigado a dizer a verdade, porque senão ele comete crime. E ele não pode desacatar o magistrado. Aí quis dar uma lacradinha, olha o que aconteceu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu Olha o tom da voz do Aldo, né? Tirando onda, né? Não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Pronto. Então, o ambiente vai ser esse. Não vai dar para o Bolsonaro fazer aquelas presepadas, né? Bom, e o outro réu está com uma outra visão dessa história, né? Deixa eu mexer um pouquinho aqui na câmera, pegar sempre o textinho aqui. Vamos lá. Braga Neto pede ao STF que interrogatórios não sejam transmitidos ao vivo. Defesa do ex-ministro afirma que transmissão promove a espetacularização do processo. Pois bem, né? O senhor Braga Neto não quer ver algumas imagens, né, reveladas, né? Eu presumo até que lá na audiência, no Supremo Tribunal Federal, todos os mecanismos para apresentar fatos da acusação serão utilizados. Deve ter um telão lá, imagens devem ser exibidas. Isso é que está preocupando, porque o mesmo general que está preocupado em não serem transmitidas ao vivo, né, as imagens dos interrogatórios, é o que conscientemente sabia que o que ele estava fazendo nesse dia aqui iria reverberar por todo o Brasil, pelo menos nos celulares, nos dispositivos das pessoas que estavam querendo golpe aqui no nosso país. Aí ele não se fez de rogado, né? Diz para as pessoas aguardarem, porque a conjuntura as pessoas estavam na frente dos quartéis. Ele disse isso. O presidente está bem, está recebendo essa gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, vamos lá na frente, que é só o que eu posso falar para vocês agora. Não percam a fé. É o máximo que eu posso dizer para vocês agora. Generalmente, está na chuva, está no chuva. Eu sei, sim, senhor. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Por que o infeliz não mandou essa senhora ir para casa? Vai para casa, infeliz. Acabou a eleição. O jogo é esse. Não, mas aí a canalice, né? Tenham fé. Porque eles estavam arquitetando o golpe, né? Então vai ser difícil, né, General Braga Neto? Vai ser difícil, né, ele elegível. Zambelli diz que vai se apresentar às autoridades italianas para não ser considerada fugitiva. Eu não disse para vocês que, de repente, nesse final de semana, a gente poderia ter aquela musiquinha, aquela vinhetinha de edição extraordinária? Ela a qualquer momento vai ser presa, gente. Se ela se entregar à polícia ali, já vai ficar ali mesmo, né? Não tem como. A questão é se ela vai ser deportada rapidamente para cá ou se ela vai ficar lá agarrada para cumprir pena. Porque a prisão dela, lá depois de um alerta da Interpol, não depende de autorização judicial da justiça italiana, não. Já está acionado o dispositivo. Polícia encontrou,
Pegou. Depois que pegar, aí sim que a justiça irá se manifestar o que fará com ela. Mas aí ela já estará presa, né? Bom, mas o que esperar dessa gente toda? Zambelli diz que se apresentará à justiça italiana e vê injustiça de Moraes. Agora é tarde, minha senhora. Cometeu o crime, como eu sempre digo aqui. Esperou o contato veio. Agora é aguentar as consequências. Carla Zambelli diz que é casada com homem negro ao debater racismo. Isso é para vocês terem uma ideia de com quem a gente esteve lidando, ainda estamos lidando nesse tempo todo. A gente não tem caráter, eles não têm noção do ridículo. Eles contam as maiores barbaridades, eles defendem as coisas mais absurdas, achando que todo mundo... mas tem gente que acaba introjetando isso, né? Obviamente que isso virou chacota, né? Apresentando o marido aqui como um homem negro, porque ela estava num debate na Câmara e ela estava atacando uma assessora da Aniele Franco, que foi até demitida, foi justamente, né, porque fez uma chacota num jogo de futebol, dizendo que os torcedores estavam vaiando, era uma maioria branca e tal. E a Carla Zambelli foi dizer que aquilo era um racismo tal, invertido e tal. Que se criou uma discussão sobre isso. E ela falou, não, mas eu sou casado com marido negro. Agora é o seguinte, né, o marido meio esquisitão, né? Olha só, gente, isso aqui é uma foto. Depois, se você observar bem, marido Zambelli alegou doença de família para fugir com o deputado. Isso aqui é uma foto do casamento, gente. Olha só, os dois parecem que estão fazendo a segurança do bolo ali. Né? Tem um bolo ali atrás, dois, um braço cruzado, né? Para ninguém tascar o bolo. Isso é a cara de felicidade do casal. Então, gente, olha, a psiquiatria vai classificar esse casal aí de uma forma diferente, né? Estranho. É claro que isso na época gerou chacota. Nesse canal aqui, Literatura Clandestina, a gente pode ver esse tipo de chacota aqui, porque o cara viu a audiência, estava acompanhando a TV Senado, e falou assim, como é que é? Ela é casada com homem negro? Aí ele bota a foto embaixo e manda essa aqui. É negão igual a Semineto, porra! Irmão, você é raiz de Zumbi dos Palmares, reflexo de Machado de Assis, nosso Lima Barreto do mundo invertido. Nego drama, meu condomínio tem grama. Será que ela pegou a arma e correu atrás do próprio marido naquele dia? É o nosso Tupac histérico. Cara, é negão da sola do pé pra baixo. É quase um recheio de óleo, parceiro. Reverbera a cor da alma de Neymar. Caralho, o cara é a cara de Denzel Washington, irmão. Denzel Washington, né? Não é, né, gente? Então, é isso, né? É com esse tipo de criatura que a gente está lidando. E aí veio o Dudu Bananinha. Polícia Federal tenta contato, mas não consegue intimar Eduardo Bolsonaro sob inquérito. Aí ele vem para as redes e diz o seguinte, tentaram me intimar? Vou olhar a caixinha de correspondência de casa de novo. Aguarda a carta rogatória, pois é o que a lei diz ser o instrumento mais adequado. Ou então algum meio da MLAT. Agora, o tapado, o ignorante, ele virou especialista em direito, né? E todo bolsonarista especialista em direito, a única coisa que eles não sabem é interpretar o direito. O artigo 370 do Código de Processo Penal fala sobre as intimações. Porque qual é o objetivo da intimação? É cientificar alguém que está acontecendo alguma coisa. Se ele vai a público e diz que está consciente, olha, se houve alguma formalidade anterior, ele já é considerado ciente do que está acontecendo. Ela é sempre usando uma tecnicalidade. Estão querendo me pegar, mas tem que usar um instrumento. Olha, eu não estou sabendo de nada, tá? Não vai colar, né, Dudu? Artigo 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. No caso, aqui, no parágrafo 2º, no caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais da comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandato ou por via postal com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo, Dudu Bananinha. Então, se você já recebeu a correspondência da Polícia Federal, você já está intimado, gente fina. Olha aqui, ó. Em documento encaminhado à Corte, a corporação, por meio da Coordenação de Investigações e Operações de Contra-Inteligência, informou que comprovantes automáticos gerados pelo sistema de correio eletrônico mostram que as mensagens foram devidamente recebidas pelos destinatários conforme registro de entrega. Então, Dudu, o senhor vai ter que falar, senão o senhor não vai poder alegar, olha, era para enviar por carta, mandaram por e-mail. Ou era para mandar por e-mail, mandaram por um motoboy. Amigo, perdeu o Playboy, vai entrar pelo cano que nem o papai. Mas é o preço que os ignorantes pagam, né? Ignorante arrogante. Olha essa aqui.
começou o arrego do Alexandre. A Ludmilla, aquela juíza que foi banida aqui do nosso país por ser uma pessoa que não trabalhava. Na linguagem popular, né? Vagabundiana, vagabunda, né? Vamos falar em português claro aqui. E esse pessoal o tempo todo, eles estão dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não vai para a Disney, que vai perder cartão. Olha só, se tem alguém que não vai poder ir para a Disney, vocês não podem voltar para o Brasil. Vocês não podem colocar os pés no Brasil. Paulo Figueiredo, botar o pé no Brasil, cana. Alan dos Santos, colocar o pé no Brasil, cana. Ludmilla, colocar o pé no Brasil, cana. Vocês estão todos encalacrados. Carla Zambelli, colocar o pé no Brasil, cana. Então tem muita gente aí, a gente poderia fazer uma lista muito grande, né? E quem não foi em cana ainda tem pode ser que tenha uma série de outras pencas jurídicas para serem resolvidas, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, que tem muita coisa acontecendo esse final de semana, tá legal? Grande abraço, tchau!